A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora daremos início a uma série de estudos tomando como base a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos tratando de um tema muito importante, a igreja eleita. E nós vamos usar como material didático as lições bíblicas da CPAD. Você está convidado para participar da Escola Bíblica Dominical através deste canal de comunicação. E a aula de hoje é uma introdução e nós temos 3 objetivos em mente aqui. 3 objetivos. Primeiro, nós vamos apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo, nós vamos identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, nós vamos explicar o propósito da escrita e a mensagem que está contida nessa epístola. A nossa leitura bíblica em classe tem 2 textos base. Esses 2 textos vão nos dar um direcionamento, a respeito do que nós vamos ver na aula de hoje. O primeiro texto está em Efésios, capítulo 1, versículos 1 ao 2, onde vemos a saudação e as palavras iniciais através da sua carta. E nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 1 ao 7, onde vemos o contato de Paulo com os irmãos que viviam em Éfeso. A nossa lição destaca a importância desta carta. Como é que a nossa lição vai destacar a importância desta carta logo no início? Ela vai apresentar a importância desta carta abordando 2 títulos que são dados aos escritos do apóstolo Paulo. O primeiro título é A Coroa dos Escritos de Paulo. E o segundo título é A Rainha das Epístolas. E a pergunta que surge é: por que esta carta ela recebe esses títulos? Justamente, repito, pela importância que ela tem. Só para que você compreenda de uma maneira mais clara, o conteúdo dessa carta é universal. Ele trata do plano de salvação estabelecido por Deus a todos os homens, independentemente da sua condição, independente da raça, independente da nacionalidade, independente da sua origem. Por isso esta carta é tão importante, porque nós vamos compreender o Evangelho no sentido universal, de um Evangelho que deve ser pregado, que deve ser anunciado a todas as pessoas. E também por abordar o plano do Senhor Jesus Cristo em salvar todos os homens. Essa carta ela é tão apreciada também por causa da sua profunda revelação bíblica. A revelação que o apóstolo Paulo traz nessa carta é tão profunda que ela acaba tomando um lugar único nas epístolas do apóstolo Paulo. Esta carta ela tem um espaço único, um espaço peculiar, que nenhuma das outras epístolas tem. Ela também é vista por muitos estudiosos como uma das cartas mais teológicas do apóstolo Paulo, junto com Romanos, porque ela traz uma explicação muito clara sobre a doutrina da salvação. E neste tópico, no tópico 1, que é o primeiro tópico da nossa aula, nós vamos estudar justamente a autoria e a data desta carta. O autor desta carta, ele pode ser facilmente identificado logo em Efésios capítulo 1, versículo 1. Vamos olhar para esse texto bíblico para vermos de uma forma bem clara. Efésios capítulo 1, versículo 1 está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Jesus Cristo. O próprio livro de Atos, por exemplo, menciona que Paulo também se chamava Saulo. Saulo é o nome hebraico, mas ele também é conhecido como Paulo. Então, em todas as suas cartas, ele vai se apresentar como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por exemplo, Saulo significa solicitado. Provavelmente o nome Saulo foi uma homenagem ao rei Saul, foi o primeiro rei
de Israel e que pertencia à mesma tribo que o apóstolo Paulo tinha, né? A mesma tribo da qual o apóstolo Paulo tinha origem. Paulo significa pequeno e era o nome romano de Paulo. Então, provavelmente, ele usava mais o nome Paulo, por ser o nome romano, e para ter mais acesso, por exemplo, aos gentios. Uma característica presente nas 13 cartas de Paulo é que ele geralmente se identifica como Paulo. E nós vamos analisar 2 versículos para identificar essa outra marca em suas epístolas. Vamos ver aqui novamente a carta aos Efésios, capítulo 1. Agora vamos para o versículo de número 1 novamente, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Preste atenção nessa expressão, pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo usa essa expressão para destacar ou para reafirmar a sua autoridade apostólica. E neste primeiro tópico, nós também podemos observar que esta carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. E pelo fato de Paulo estar preso em Roma, ela acaba entrando na classe de cartas da prisão, ou epístolas da prisão, como assim é conhecida. Existem 4 cartas que são conhecidas como epístolas da prisão. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Essas são as cartas conhecidas como epístolas da prisão. Vamos observar rapidamente aqui alguns versículos de Efésios que confirmam esse fato histórico. Por exemplo, capítulo 3, versículo 1 da carta aos Efésios. Está escrito que, por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus. Então veja como Paulo se apresenta como o prisioneiro de Jesus. Um outro texto que apresenta essa característica histórica, ou este fato histórico, é Efésios capítulo 4, versículo 1, quando mais uma vez o apóstolo Paulo diz: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação para a quais fossem chamados. Um outro texto bíblico que relata isso é Efésios capítulo 6, versículo 20, onde Paulo diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. O que chama a atenção é que o apóstolo Paulo se tornou um instrumento de Deus nas prisões. O apóstolo Paulo nos ensina que diante das crises nós podemos ser um instrumento de Deus. A questão das perseguições, das prisões, foram uma característica da igreja. Durante toda a história da igreja, essas prisões acompanharam os apóstolos. Mas todas essas prisões acabaram sendo usadas para a glória de Deus. Nós aprendemos, olha que interessante, nós aprendemos que não importa a situação que nós estamos passando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para a glória de Deus. E as prisões acabaram se tornando um instrumento, ou um meio para que Paulo pudesse escrever essas cartas e para que o evangelho do Senhor Jesus fosse proclamado em todos os lugares. A nossa missão é pregar o evangelho independente da situação. Vamos olhar para a situação que nós vivemos hoje. Quantos desafios a igreja de Cristo tem enfrentado? Mas essa lição nos traz uma mensagem poderosa. A mensagem de que nós jamais devemos deixar de pregar o evangelho. E quando nós passamos por aflições, nós devemos lembrar do que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo por nós. E por isso nós podemos ser mais do que vencedores. E como Paulo declara na sua carta aos Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Agora, quanto à data em que esta carta foi escrita, não resta dúvidas que ela foi escrita entre os anos 60
362 depois de Cristo. Basta observar que depois de 3 viagens missionárias e depois de implantar igrejas, Paulo foi preso em Roma. Foi nesse período que ele escreveu esta carta. E a pergunta que surge também é: quem ficou responsável de transportar esta carta aos destinatários? Quem ficou responsável de entregar esta carta à igreja de Éfeso? Efésios capítulo 6, versículo 21, nós temos uma resposta. Quando Paulo diz assim: para que saibam como eu estou e o que estou fazendo, Tíquico, grave este nome, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Quem foi Tíquico? Tíquico é um indivíduo, natural da província da Ásia. Ele nasceu na Ásia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4, nós temos essa informação. Ele foi um grande companheiro do apóstolo Paulo. Tíquico também acompanhou Paulo desde a Macedônia até Jerusalém. E quando nós lemos Colossenses capítulo 2, ou melhor, Colossenses capítulo 4, dos versículos 7 ao 8, nós vemos que ele esteve com Paulo na prisão e ele foi responsável por entregar, por levar a carta aos Efésios e aos Colossenses, conforme está na tela. Capítulo de número 4, versículo de número 7, que está escrito assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e alentar o coração de vocês. Então veja que Tíquico, ele era alguém enviado pelo apóstolo Paulo para levar esta carta às igrejas. No segundo tópico nós temos destinatários. E no que diz respeito aos destinatários, nós vamos conhecer um pouco a respeito do contexto onde essas pessoas estavam inseridos. A pergunta é: qual é o contexto dos irmãos de Éfeso? Qual é o contexto dos Efésios? Nós vamos ver aqui que o contexto está justamente na cidade de Éfeso, obviamente falando. O contexto está na cidade de Éfeso. Foi uma cidade fundada em 1500, por volta de 1500 antes de Cristo. Essa cidade era um centro tanto comercial como religioso. Vou repetir: o centro comercial e religioso. Ficava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Essa cidade era litorânea, então tinha um porto que desaguava no Mar Egeu. Tinha cerca de 500 mil habitantes, por isso era considerada uma metrópole. Era uma cidade muito famosa por ter um templo da deusa Diana. E na época, esse templo da deusa Diana era uma das maravilhas do mundo. O livro de Atos dos Apóstolos menciona 2 visitas do apóstolo Paulo a Éfeso. O primeiro texto está em Atos, capítulo 18, e também nós temos no capítulo 19 um pouco a respeito dessa visita que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso, ao local onde ficavam os irmãos de Éfeso. Então o primeiro texto é quando Paulo ele ia para Jerusalém, em Atos dos Apóstolos. Ele pregou um dia na sinagoga, e deixou Priscila e Áquila em seu lugar, pois o seu objetivo era chegar a Jerusalém. Então, pouco tempo depois, Apolo se juntou a esses líderes para ficar em Éfeso. O segundo momento, no capítulo 19, é quando Paulo permaneceu em Éfeso por mais de 2 anos. Ali ele pregou contra a idolatria e realizou grandes milagres, ele realizou grandes obras. Nós temos alguns momentos muito importantes desse segundo relato de Paulo em Éfeso. O apóstolo Paulo ele fez milagres extraordinários. Em Atos capítulo 19, versículo de número 11, por exemplo, nós vamos ver que pelas mãos de Paulo, grandes milagres extraordinários aconteciam, conforme está na tela aí no texto bíblico que nós estamos acompanhando.
ao ponto de levarem enfermos, lenços, aventais de uso pessoal diante das quais enfermidades fugiam das vítimas. Espíritos malignos se retiraram. Então vejam como Deus usou poderosamente a vida de Paulo. Usou de uma forma tão grande que os filhos do sumo sacerdote ali, conhecido como 7 filhos de Seva, esses homens também queriam poder e autoridade para expulsar demônios. E eles diziam assim, queriam expulsar em nome do Jesus a quem Paulo pregava. E os demônios disseram, né, Jesus nós conhecemos e Paulo também, mas você quem é? Esses homens levaram, né, um corridão, podemos dizer assim, dos espíritos demoníacos que estavam ali, mostrando que a autoridade para expulsar demônios, ela vem através de Jesus, ela vem através de Cristo. E o apóstolo Paulo é quem tinha essa autoridade para pregar o evangelho. Um outro momento importante desse texto, no capítulo 19, e no versículo 23, quando houve um grande tumulto em Éfeso. Então nós vamos ver, por exemplo, no versículo de número 28, a multidão gritando furiosa, né? Gritando furiosa, de forma furiosa, conforme está escrito assim. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Aqueles habitantes ficaram preocupados, porque o templo da deusa Diana trazia um grande movimento econômico para aquela região. E além disso, muitos estavam se convertendo ao evangelho e eles estavam preocupados com a pregação de Paulo, com a pregação de Cristo. O apóstolo Paulo combateu a idolatria de frente ali. E as pessoas não aceitavam essa mensagem de Paulo, a ponto de não aceitarem, abandonarem os princípios ali da religião pagã, não queriam abrir mão do que eles aprendiam dentro dessa religião que adorava a deusa Diana. Havia uma cultura de adoração muito grande a essa deusa. E quando o evangelho confrontou aqueles homens, houve um grande reboliço naquela região. Nós entendemos, então, que o evangelho de Cristo, ele pode causar 2 efeitos no coração das pessoas. Ou o evangelho de Cristo causa revolta, ou o evangelho de Cristo causa conversão. Né? Ou o evangelho de Cristo é rejeitado, ou ele é recebido pelas pessoas. Quando o evangelho de Cristo é rejeitado, a nossa parte é feita. Quando o evangelho de Cristo é pregado, o papel do Espírito Santo, né, o papel do cristão ao anunciar o evangelho é realizado. O nome de Cristo é glorificado através da pregação. Como nós estamos estudando sobre a igreja eleita, os eleitos de Cristo recebem a mensagem de Cristo e eles se rendem aos pés de Cristo. Se rendem aos pés do Senhor. Quem são esses eleitos? Aqueles que pela fé recebem o evangelho de Cristo e são salvos pela graça. Neste caso, houveram conversões? Sim, mas houve também muita rejeição por parte da multidão que não queria de forma nenhuma abandonar o evangelho do Senhor, não queriam abandonar essa idolatria que era pregada no templo da deusa Diana. Ainda nesse texto nós vamos ver a importância de ter amigos. O apóstolo Paulo queria se apresentar à multidão ali, diante do tumulto, diante de uma assembleia que eles fizeram. Então o apóstolo Paulo foi aconselhado pelos discípulos e pelos seus amigos, que inclusive faziam parte das autoridades locais, né, a não se apresentar à multidão. Paulo foge daquele local orientado pelos seus amigos e pelas pessoas. Depois, no capítulo de número 20, nós vamos ver que o apóstolo Paulo se encontrou com os presbíteros daquela igreja, da igreja de Éfeso, e orientou que aqueles homens viessem a apacentar o rebanho de Cristo com zelo, com amor, com cuidado. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, né, naquele encontro: eu estive por 3 anos, aproximadamente, pregando o evangelho de Cristo, não deixando de maneira nenhuma de exortar a igreja a respeito das verdades do evangelho. Então, esse segundo tópico, ele vai tratar justamente isso, desse contexto histórico onde a igreja estava inserida. Um contexto de perseguições, um contexto ali de idolatrias,
um contexto onde a cultura helênica estava presente, mas um contexto também onde o nome do Senhor Jesus foi glorificado através da proclamação do Evangelho. No terceiro tópico da nossa aula, nós temos o propósito e a mensagem da carta aos Efésios. Então, qual é o propósito? Por que Paulo escreve esta carta? Primeiro, nós temos que entender que a motivação de Paulo é reflexiva. O apóstolo Paulo, aparentemente, ele não trata de nenhum problema específico. Por exemplo, quando nós lemos a carta aos Coríntios, nós vamos ver vários problemas instalados na igreja, e Paulo, ele justamente ataca esses problemas. A questão da divisão que havia na igreja, a questão da organização do culto. Mas na carta aos Efésios, nós percebemos que a motivação é exclusivamente através de uma reflexão diante de Deus, diante de uma profunda revelação bíblica. Nós vamos perceber ali, conforme a nossa lição, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema. Nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. A cultura helênica, ou seja, a cultura influenciada pela cultura grega, né, as ideias, as filosofias, a religião que tomou conta do mundo antigo naquele momento, acabou influenciando muitas pessoas. Muitos que se convertiam ao Evangelho traziam consigo essa bagagem helenista. E essa bagagem helenista foi por muitas vezes um bloqueio para a aceitação do Evangelho. E é justamente por isso que no capítulo 1 e no versículo de número 20 da carta aos Efésios, fica bem claro o esforço de Paulo, ou a intenção de Paulo, em mostrar Cristo como Senhor e soberano. Quando ele diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestes, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele faz questão de apresentar a soberania de Cristo para aqueles homens, mostrando que o poder do Senhor Jesus é muito maior do que qualquer influência proveniente do helenismo. Nós também podemos observar uma ênfase no passado dos crentes de Éfeso. Por que ênfase no passado? Por que o apóstolo Paulo ele faz questão de voltar ao passado? Para mostrar àqueles homens que agora eles tinham uma nova vida. Outrora, eles tinham uma vida marcada pela imoralidade e bebedices. Agora, eles passaram a ter um novo estilo de vida. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo de número 2, versículo 1, quando ele diz: quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele mostra esse passado, mas, no versículo 4, ele vai mostrar a misericórdia de Deus, dizendo que Deus, em seu muito amor com que nos amou, quando estávamos mortos, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ele vai dizer que nós somos salvos pela graça e agora nós temos um novo estilo de vida. A carta aos Efésios nos mostra que o contato com o Senhor Jesus e que a salvação em Cristo traz para nós um estilo de vida marcado pela santidade, marcado, a partir de agora, por uma vida de busca e de abandono das obras da carne. Glória a Deus por isso. Nós vamos também ver que uma das intenções do apóstolo Paulo também é destacar a unidade entre os povos, tanto entre gentios e como judeus. O apóstolo Paulo nos ensina nessa carta que através de Cristo, tanto judeus como gentios podem ser um só povo, porque todos foram resgatados e comprados pelo precioso sangue
de Jesus. Então há unidade da fé entre todos aqueles que se rendem a Cristo, independente da sua origem, independente da sua condição. No segundo ponto do tópico 3, nós temos a mensagem. Qual que é a mensagem? Eu quero chamar a sua atenção aqui para duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. E a partir dessas duas temáticas, nós podemos classificar desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Então nós temos dois temas centrais ali, e nós temos os eixos temáticos, né? As ideias que surgem a partir desses temas. Então vamos lá. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O que significa isso? O plano de Cristo, estabelecido antes da fundação do mundo, foi consumado em Cristo, através da obra expiatória do Senhor Jesus. Segundo ponto, a atuação do Espírito Santo como penhor na experiência da salvação. No encerramento do primeiro trimestre, nós vimos que não é pelos nossos méritos, é pela graça. O Espírito Santo é o agente da salvação. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele opera em nós para que nós sejamos convencidos e para que nós venhamos receber a graça. O Espírito Santo tem um papel importante no plano da salvação. Terceiro aqui, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Ou seja, os povos são reconciliados através da cruz de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 16, eu só vou ler rapidamente para você, que diz assim: e que reconciliasse ambos em um só corpo em Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Através da cruz de Cristo não há inimizade entre os povos. Amém? Continuando, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O mistério da vontade de Deus é revelado através do Espírito Santo. No capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O Espírito Santo revela os mistérios de Deus. Além disso, nós temos, ponto 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Ou seja, através dessa obra redentora, nós temos uma nova visão, nós temos uma nova concepção de um relacionamento com Deus e com os homens. E quando nós olhamos para o último tópico da nossa lição, nós vamos observar no comentário da aula que a epístola aos Efésios, ela contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, ela contém tudo o que Deus fez pela igreja e o que Deus espera da sua igreja. O que Deus fez e o que Deus quer que a sua igreja faça nesta terra. Olhando para a conclusão da nossa aula, nós vamos encontrar o seguinte comentário: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então perceba que nós vamos encontrar um resumo da salvação. Portanto, se você deseja conhecer mais a respeito da doutrina da salvação, se você deseja conhecer mais a respeito do conteúdo dessa carta, nós vamos estudar nas próximas aulas. Hoje, nós estamos fazendo uma introdução do trimestre, mas a partir do próximo domingo, nós vamos trabalhar os conteúdos de forma mais detalhada para aprendermos, para entendermos o tema A Igreja Eleita. Neste momento eu quero convidá-los a fazer uma oração. Nós vamos encerrar agora o nosso resumo da aula e eu quero convidá-lo neste momento a orar.
E eu sempre gosto de orar com um propósito. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas quando eu olho para a carta aos Efésios, eu vejo ali uma mensagem de esperança. Qual é a mensagem de esperança que nós vemos? A mensagem de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A mensagem de que nós somos eleitos de Cristo. A mensagem de que a igreja, ela sairá triunfante e que a igreja é propriedade exclusiva de Cristo. Meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, você faz parte desta igreja. Você também é propriedade exclusiva de Cristo. Você também pertence à noiva do Cordeiro, a noiva que vai morar no céu. A igreja que será arrebatada e que estará nas mansões celestiais. Que nós venhamos ter convicção desta chamada, que nós venhamos ter convicção dessa obra salvadora. Vamos orar neste momento. E eu quero aproveitar também para orar pela sua necessidade, pelas causas que nós estamos necessitando. Por isso, nesta oração, coloque diante de Deus o seu problema. Coloque diante de Deus a sua causa. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para nos garantir vitória. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos em Sua presença gratos pelas bênçãos alcançadas. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de assistirmos esta aula. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado pela salvação em Cristo. Agradecemos ao Senhor porque um dia o Senhor nos comprou com o seu sangue precioso. E é pela sua infinita graça que nós somos salvos. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos problemas. Clamamos pelo perdão neste momento. Clamamos por santificação neste momento. Senhor, atende a nossa oração. Senhor, ouça neste momento a oração deste irmão que está acompanhando esta aula. Tu és o Deus da providência. E nós oramos para que o Senhor venha entrar com providência e suprir as necessidades dos Teus filhos. Que nós venhamos continuar perseverantes e que a chama do Teu Espírito Santo, o desejo pelo conhecimento das Escrituras, venha continuar vivo em nossos corações. Desperta a Tua igreja para que nós possamos continuar esta obra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.